Empresas de e-commerce estão antecipando a contratação de mão de obra temporária por conta da Black Friday. As expectativas são as melhores possíveis para este final de ano. Isso é o que tem sido percebido pelo termômetro do mercado. O comércio brasileiro deve fechar o período de fim de ano com a contratação de quase 110 mil trabalhadores temporários. Projeções da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Mas antes mesmo da chegada do Natal e do Ano Novo, outra data importante do calendário do varejo nacional, que tem impulsionado a contratação destes funcionários, é a Black Friday. Para garantir que as operações no período de promoções sejam concluídas com sucesso no fim de novembro, nomes como Mercado Livre, Via, Riachuelo correm para ampliar o quadro de funcionários. Após se consolidar como uma das principais datas no calendário de consumo do Brasil, impulsionado pelo crescimento do e-commerce nacional, gigantes do varejo online reforçam contratações temporárias para dar conta das previsões de crescimento de vendas na edição deste ano. Cargos como estoquista, operador logístico, embalador, armazenista, almoxarife, motociclistas e entregadores são algumas das funções com maior oferta de vaga dentro do setor. Para Fábio Bentes, economista-chefe do CNC, o movimento de contratação antecipada de temporários com foco na Black Friday faz parte da consolidação da data de compras do varejo do país, uma vez que as companhias esperam ampliar as vendas e superar o ano anterior. O consumo na internet já existia, mas deu um salto durante a pandemia, por isso a necessidade da contratação de profissionais especializados. É justamente neste cenário de crescimento do comércio virtual, desde o início da pandemia, que o país viu a abertura de vagas ligadas ao e-commerce disparar acima da média, conforme estudos feitos aí junto aos dados levantados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então veja, expectativa positiva para Black Friday, expectativa positiva para o Natal, para o fim de ano, para a Copa do Mundo. Isso se refletirá com certeza nas ações do varejo. Alguém surpreso com isso? Nós estamos dizendo isso desde o início do ano, ou não? Comenta aqui se eu não venho falando sobre o poder positivo do segundo semestre para as empresas do varejo. Comentem aqui se eu não tenho dito isso já desde o primeiro semestre. Porque uma coisa, veja, é você falar depois que algo acontece. Outra coisa é você falar com alguns meses antes. Então essa é uma diferença muito grande. A gente procura antecipar a leitura dos cenários. Se você quer entender como a gente faz isso, não deixe de assinar a nossa seleção de empresas. Se você quer entender como se dá isso na prática, seja assinante da nossa seleção de empresas, porque é um estudo onde nós falamos de 7, 8 empresas que chamam a minha atenção do ponto de vista de longo prazo, ou que eu invisto, ou que eu estou estudando, e ao mesmo tempo eu faço essa leitura de cenários. Olho o que está acontecendo com a China, com a Europa, com os Estados Unidos e com o Brasil. E isso lhe possibilita ter um ferramental, ter um instrumento muito positivo para você fazer as suas escolhas, para você saber como se posicionar no mercado, o que fazer na bolsa, quando fazer, quando não fazer. Tudo isso você pode estar melhor preparado para a sua tomada de decisão a partir do momento que você nos acompanha, que você acompanha os nossos estudos, nossos cenários na seleção de empresas. Outra notícia, Votorantim Cimentos concluiu a aquisição de um conglomerado na Espanha. Fica a pergunta, ora, e a Europa não está em crise? Que loucura é essa da Votorantim Cimentos comprar empresa na Espanha? Os empresários são assim, eles não olham as crises, eles olham as oportunidades. Quem não entende isso costuma jamais saber o que as empresas vão fazer, né? Ou que entender o que elas estão fazendo. Então a Votorantim Cimentos ela concluiu agora no início de novembro, né, a aquisição das operações da Heidelberg Materiais no sul da Espanha, que inclui uma fábrica integrada de cimento localizada na cidade de Málaga, 3 minerações de agregados e 11 usinas de concretos na região da Andaluzia.
Isso foi divulgado agora, no início de novembro. A Votorantim Cimentos é uma empresa internacional que atua nas áreas de materiais de construção, mineração, insumos agrícolas, coprocessamento e gestão de resíduos. A companhia tem operação na Espanha desde 2012. Nos últimos 2 anos, reforçou sua presença no mercado espanhol com a aquisição integral da Cementos Balboa, na região de Extremadura, no sudoeste da Espanha, e agora a fábrica de Málaga. Com a finalização dessa transação, a Votorantim Cimentos Espanha passa a operar 6 fábricas integradas de cimento com capacidade instalada de produção de 6 milhões de toneladas de cimento ano, 2 moagens de cimento, uma fábrica de argamassas e várias unidades de agregados e usinas de concreto nas regiões de Andaluzia, Ilhas Canárias, Castela e Leão, Extremadura e Galícia, regiões onde ela está atuando. Então veja, mas a Europa está em crise, o mundo está em crise, ó céus, ó vida, ó azar. Lembra do Hard? A hiena, parceira do Lippe. Pois é isso. Então, os pessimistas veem problema em todos os lugares que olham. Os otimistas, que são os empresários, não existe empresário pessimista, os empresários por natureza são otimistas e capitalistas. Não acreditem nessas bobagens que você de vez em quando possa ouvir falar aí, de que empresário é comunista, ou que o empresário está olhando o mundo com pessimismo. Isso não existe, né? Os empresários lutam por mercado, lutam para expandir suas operações, para reduzir seus custos, melhorar a rentabilidade, melhorar a qualidade, porque o foco do empresariado são os clientes, superar as expectativas dos clientes. E isso exige melhorar todas as suas margens, todos os seus indicadores, e eles trabalham para isso. Então está aí a Votorantim Cimento expandindo os seus negócios na Espanha, ainda que a Europa esteja passando por problemas. Mas os problemas, aqui entre nós, eles sempre existiram, sempre vão existir, né? Não é novidade para o empresário viver crises, vivenciar problemas. Isso faz parte da dinâmica empresarial, né? Olha, os lucros dos bancos chegam a 138 bilhões nos 12 meses encerrados em junho de 2022. Eles estão muito bem, obrigado, viu? Tinha gente dizendo que o Pix penalizou os bancos, que o Pix causou prejuízos para os bancos. Olha, desculpa. Sim, o Pix tirou receita dos bancos, mas eles automaticamente se adaptaram, encontraram novas possibilidades, aumentaram suas tarifas e banco não é bobo. Banco nasceu para fazer dinheiro. Então, se perde rentabilidade em algum lugar, ele aumenta essa rentabilidade em outro lugar. Então, os lucros dos bancos chegou a 138 bilhões em junho de 22, considerando um período aí de 12 meses. Isso é lucro líquido do sistema bancário nacional. Esse resultado é 5% superior ao mesmo período de 2021 e 20% acima do observado nos 12 meses encerrados em junho de 21. Os dados foram divulgados pelo Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, agora no início de novembro. Já o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, do sistema bancário atingiu 15,1% em 12 meses, a mesma taxa registrada em dezembro do ano passado. Segundo o BC, a rentabilidade do sistema deve se manter resiliente. O cenário econômico marcado por condições financeiras restritivas e inflação elevada exige atenção por parte dos gestores, obviamente. O BC ainda alertou que uma eventual piora da atividade econômica e deterioração da qualidade do crédito pode afetar, sim, os resultados dos bancos mais à frente. O Banco Central entende que o cenário global se deteriorou, mas o sistema financeiro das principais economias segue resiliente. Segundo o Banco Central, há preocupações com a manutenção da política de Covid-0 e a contração do mercado imobiliário na China, assim como as consequências do conflito geopolítico para a inflação e para a economia da Europa. Entretanto, os testes de estresse realizados pelas jurisdições indicam que o sistema financeiro global permanece preparado para suportar choques adicionais, o que minimiza a preocupação com relação aos próximos semestres e os próximos anos, né? O BC destacou que o crédito não consignado permanece crescendo mais em operações de maior risco, sem garantia,
ou com garantia fidejussória. Em relação aos veículos, o órgão disse que ainda predomina financiamento de usados com prazos mais longos. Nesse sentido, cresce a preocupação com o efeito de uma eventual frustração de atividade econômica sobre a materialização do risco de crédito. O órgão também disse que os ativos problemáticos das microempresas aumentaram apesar do forte crescimento da carteira. O índice de liquidez do sistema financeiro passou de 2,2 em dezembro do ano passado para 1,9 em junho de 2022, conforme a mediana divulgada pelo relatório de estabilidade financeira. Esse indicador é usado para avaliar a capacidade de pagamento das instituições financeiras em relação às suas obrigações. Ele representa a relação entre ativos mais líquidos do sistema bancário e a honra dos seus compromissos em um prazo de 30 dias. Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez dos bancos. Está aí uma fotografia obtida a partir de relatório divulgado pelo Banco Central, né? Quem quer investir no setor bancário precisa acompanhar as empresas, precisa estar acompanhando aí essas instituições que trabalham nesse setor. E olhando, sobretudo, também para a existência aí das fintechs, das regulamentações e desregulamentações do mercado, da tecnologia, como tudo isso afeta as empresas. É sempre bom estar acompanhando esse contexto de transformação digital. Ainda falando sobre Bolsa de Valores para o ano que vem, é interessante notar que na primeira semana pós-eleição, 92% das ações do Ibov fecharam a semana em alta, na primeira semana. Isso foi uma reação imediata ao final das eleições, né? Isso nos faz entender que há uma perspectiva de mais investimentos nos próximos semestres, de mais entradas, sobretudo de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Esse é o nosso entendimento. Dissemos isso anteriormente, de que o grande investidor, sobretudo o estrangeiro, o grande empresário, não estava preocupado com o resultado das eleições. Vimos muitas pessoas aqui no canal, aí em outros ambientes, falando dos temores com as eleições. Nunca achamos que as eleições seriam um problema. Deixamos isso de forma muito clara aqui. Acreditamos de que para ser investidor eu não posso me perturbar com questões políticas. Eu tenho que olhar para as empresas, para os seus contextos, para os seus potenciais. E é isso que o estrangeiro fez, é isso que o estrangeiro vai continuar fazendo. E por isso eu acredito em um movimento de alta para os próximos semestres, né? Óbvio que você sobe corrigindo, você não tem uma linha reta na renda variável, né? É importante entender isso. Então, não se trata de um juízo político tipo, o estrangeiro prefere o Lula. Não, não é isso. Não estamos falando sobre isso. Estamos dizendo que os estrangeiros olham o Brasil com bons olhos, independente do presidente. Olham o Brasil com bons olhos. Isso se deve a quê? Isso se deve ao tamanho do nosso mercado e isso se deve à qualidade das nossas empresas, à qualidade de gestão das nossas empresas. Então é isso que eles olham, é isso que para eles importa, é isso que faz diferença. Não é o político A nem o político B. Quem pensa assim comete um erro crasso de análise ao ir para a Bolsa de Valores. Parte de premissas que são falsas. Acreditar que a política vai determinar a decisão do investidor é um erro grosseiro. O estrangeiro, o investidor de grande porte nacional também, ele vai olhar a empresa, vai olhar o mercado, vai olhar as perspectivas. E toda vez que boas empresas estiverem baratas, elas serão compradas. Haverá posicionamento nestas empresas, entendeu? É isso. É um jeito menos complicado de olhar o mercado, eu confesso. E a gente precisa descomplicar as nossas ideias, porque a gente vai criando medos imaginários, acreditando em ideias mirabolantes de pessoas que saem reverberando, e aí, em algum momento, parece que esses medos imaginários ficam maiores e as pessoas ficam paralisadas pelo medo, acreditando que essas teorias conspiratórias
se tornarão realidade. Já os grandes players, os grandes investidores, os grandes investidores estrangeiros estão acostumados a ver governos chegar, governos irem embora, transições, e assim é a dinâmica da vida. Então é um olhar diferente, né? Precisamos aprender com eles, viu, para tomar as nossas decisões. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.